A crença mais perigosa de quem recebe aposentadoria, pensão ou salário todos os meses é pensar que, se o dinheiro apareceu no extrato, a conta está normal e o banco não tem motivo para interferir. Isso deixou de ser verdade há muito tempo. Antes mesmo de você tocar na tela para confirmar um Pix, sistemas automáticos já compararam o valor, o horário, o aparelho usado, o local aproximado do acesso, o histórico daquela conta, a frequência das transferências e o destino do dinheiro. Uma operação aparentemente comum pode ficar em análise por até 30 minutos em determinados horários e por até 60 minutos nos demais períodos quando houver suspeita de fraude. Pode ser recusada. Pode gerar pedido de confirmação. Pode alterar limites. Pode levar o banco a exigir atualização de cadastro ou explicação sobre a origem do recurso. E aqui está o primeiro detalhe que quase ninguém entende. O problema nem sempre é o valor alto. Às vezes, o que chama a atenção é uma sequência de valores pequenos, recebidos de várias pessoas e enviados logo depois para outra conta. Um aposentado que empresta a conta para um filho vender produtos, uma viúva que recebe pagamentos dos clientes do neto, um trabalhador que passa dinheiro de terceiros para ajudar alguém e uma pessoa que concentra toda a movimentação da família em um único CPF podem criar um padrão completamente diferente daquele que o banco esperava encontrar. Isso não significa que essas pessoas cometeram crime. Significa que o sistema pode interpretar o comportamento como atípico e reagir antes de qualquer ser humano ouvir a explicação. Ninguém vai avisar você sobre isso com antecedência. O alerta costuma aparecer depois, na forma de Pix recusado, limite reduzido, aplicativo bloqueado, pedido de biometria, atualização cadastral, contato da área de segurança ou dificuldade para movimentar justamente o dinheiro usado para remédio, aluguel e alimentação. Preste atenção nisso. Não existe imposto sobre Pix. Não existe uma taxa automática apenas porque alguém recebeu uma transferência, e o banco não pode simplesmente tomar uma aposentadoria porque a movimentação aumentou. Espalhar esse tipo de medo só confunde quem mais precisa de informação séria. O risco real é mais silencioso e, por isso, mais perigoso. Bancos, instituições de pagamento, birôs de crédito, sistemas do Banco Central, plataformas do governo e a Receita Federal não enxergam a sua vida do mesmo modo. Cada um observa uma parte diferente. O banco conhece o comportamento dentro da conta. Os mecanismos de prevenção à fraude observam aparelho, senha, velocidade das operações e destinos suspeitos. As regras de prevenção à lavagem de dinheiro obrigam instituições a conhecer o cliente, registrar operações, selecionar situações atípicas e analisar o que não combina com o perfil conhecido. O Sistema de Informações de Créditos registra dívidas e compromissos financeiros informados pelas instituições. A Receita recebe dados financeiros por obrigações próprias do sistema fiscal e cruza essas informações com declarações, rendimentos e patrimônio. O INSS controla o benefício, os descontos e as condições para empréstimos consignados. Nenhuma dessas camadas, isoladamente, conta toda a história. Mas quando elas se encontram, uma pequena incoerência pode produzir consequências grandes. É por isso que uma pessoa com renda de R$ 3.000 que movimenta 15 mil em nome de parentes pode enfrentar mais perguntas do que alguém com renda declarada de R$ 20.000 que movimenta o mesmo valor. A maioria das pessoas nunca percebeu isso. Elas olham apenas o saldo. O sistema olha a coerência. Eu passei décadas estudando o funcionamento dessas regras e aprendi uma coisa que deveria ser ensinada antes de qualquer pessoa abrir a primeira conta bancária. A instituição não trabalha apenas com o dinheiro que está disponível. Ela trabalha com risco. Risco de fraude, risco de crédito, risco regulatório, risco de a conta estar sendo usada por terceiros, risco de o cliente não conseguir pagar uma dívida, risco de o banco deixar passar uma operação que deveria ter sido analisada e risco de um golpista usar uma pessoa comum como caminho para esconder recursos. Esse cálculo não acontece em uma sala escura com alguém observando cada aposentado. Ele acontece em sistemas que comparam milhares de sinais em segundos. E isso muda completamente o jogo, porque um comportamento inocente pode se parecer com um comportamento arriscado quando falta contexto. Imagine uma aposentada chamada Lúcia, de 68 anos, que recebe R$ 2.600 por mês. Durante anos, a conta dela teve sempre o mesmo padrão. O benefício entrava, ela pagava energia, água, mercado, farmácia e fazia 2 Pix para os filhos.
Depois, um sobrinho começou a usar a conta de Lúcia para receber pagamentos de pequenos serviços. Em 10 dias, entraram 27 transferências de pessoas diferentes, somando R$ 9.400. O dinheiro não ficou. Foi enviado para 3 contas, parte no mesmo dia, parte na manhã seguinte. Para Lúcia, aquilo era ajuda familiar. Para um sistema de monitoramento, surgiu uma mudança brusca, com vários remetentes, passagem rápida de recursos e valores incompatíveis com o padrão anterior. A primeira grande revelação é esta: o banco não precisa considerar cada transferência isoladamente. Ele pode observar o desenho formado por todas elas. A Lei nº 9.613 de 1998 criou obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro. A Circular número 3.978, publicada pelo Banco Central em 2020, exige que as instituições mantenham políticas compatíveis com o perfil de risco dos clientes, das operações, dos produtos e dos serviços. Ela também exige coleta, verificação, validação e atualização de informações cadastrais, registro de operações, monitoramento, seleção, análise de situações suspeitas e comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras quando for o caso. A Carta Circular número 4001, também de 2020, apresenta exemplos de situações que podem ser consideradas indícios para análise. Entre elas estão movimentações incompatíveis com a capacidade financeira, aumentos substanciais sem causa aparente, fragmentação de depósitos, entrada de recursos seguida de transferência rápida e operações que não combinam com a atividade conhecida do cliente. Observe a palavra correta: indícios. Um indício não é condenação. Uma comunicação não significa que a pessoa foi considerada criminosa. O COAF recebe e analisa informações. Ele não é um banco, não cobra imposto e não bloqueia dinheiro diretamente. Mas o banco pode adotar medidas de segurança e de conformidade quando entende que precisa compreender melhor uma operação. E a parte mais desconfortável é que, por dever de sigilo, a instituição não vai explicar todos os critérios internos usados pelo sistema. O cliente pode receber uma resposta genérica, como análise de segurança, movimentação fora do perfil ou necessidade de atualização cadastral. É nesse momento que muita gente imagina perseguição, quando, na verdade, está diante de uma engrenagem regulatória que funciona com sinais, probabilidades e obrigações legais. O mecanismo se torna ainda mais complexo porque segurança e fiscalização não são a mesma coisa. Um Pix pode ser retardado ou recusado por suspeita de fraude sem que exista qualquer questão tributária. Uma conta pode ser analisada por movimentação atípica sem que a Receita tenha aberto fiscalização. Uma dívida pode aparecer no sistema de informações de créditos sem que o nome esteja negativado em um cadastro de inadimplentes. Um limite de cartão pode ser revisto sem que o cliente tenha atrasado uma única fatura, porque o modelo interno percebeu aumento de endividamento, uso intenso do limite, queda de saldo médio ou novos compromissos em outras instituições. Um benefício do INSS pode continuar sendo pago normalmente enquanto um desconto consignado indevido reduz o valor líquido todos os meses. A maioria das pessoas mistura tudo isso. Quando o aplicativo trava, culpa a Receita. Quando o limite cai, acredita que foi por causa do Pix. Quando o benefício diminui, pensa que o banco cobrou uma tarifa, mas pode existir empréstimo, cartão consignado, mensalidade associativa ou outro desconto no extrato do benefício. Aqui está a promessa concreta que precisa ficar clara desde agora. Ao longo desta conversa, eu vou mostrar os sinais que realmente merecem atenção. O que acontece por trás da tela, quais documentos protegem você, quais verificações precisam ser feitas e por que algumas providências só funcionam quando você solicita. Isso não é automático. Agora, desacelere por um instante e pense na vida de quem depende de uma única renda. Para uma pessoa jovem com 3 fontes de dinheiro, um aplicativo bloqueado por algumas horas é um aborrecimento. Para um aposentado que precisa comprar insulina no mesmo dia, é medo. Para uma viúva que paga aluguel no vencimento, um Pix recusado é a sensação de que o chão desapareceu. Para um trabalhador autônomo, ter a conta em análise pode significar não receber de clientes, atrasar fornecedor e entrar no cheque especial. Essas pessoas trabalharam 20, 30, 40 anos. Guardaram pouco porque o salário era apertado.
Confiaram que banco era apenas um lugar para o dinheiro entrar e sair. Quando chega uma notificação dizendo que a operação não pôde ser concluída, elas não enxergam um algoritmo. Enxergam a ameaça de perder o controle da própria vida. E eu quero dizer isso com calma. Sentir medo não significa que você está sem saída. Na maioria dos casos, o que falta é organização, documentação e conhecimento dos seus direitos. Existe uma forma mais inteligente de agir, mas ela começa abandonando a ideia de que basta olhar o saldo uma vez por mês. A primeira proteção começa com uma regra simples que milhões ignoram. Sua conta não deve funcionar como corredor para o dinheiro de outras pessoas. Receber um valor do filho para pagar uma conta da casa é uma coisa. Receber continuamente de clientes, desconhecidos, compradores ou colegas de trabalho e repassar depois é outra. O erro quase sempre começa com uma frase inocente. Manda na conta da minha mãe porque a minha está com problema. Recebe para mim porque eu estou sem limite. Depois você transfere. É só desta vez. Só que uma vez vira 5, 5 viram 20, e de repente a conta de uma aposentada passa a ter uma atividade que se parece com comércio, intermediação ou conta de passagem. A carta circular do Banco Central menciona justamente padrões de recursos recebidos de várias origens, seguidos de saques ou transferências em curto espaço de tempo, além de operações incompatíveis com a capacidade financeira conhecida. O banco não conhece a conversa da cozinha. Ele conhece datas, valores, CPFs, dispositivos e destinos. Se 4 pessoas enviarem R$ 1.500 e minutos depois R$ 6.000 saírem para uma conta nova, o sistema enxerga concentração e dispersão. Se isso se repetir, o risco aumenta. Se a conta destinatária já tiver marcação de fraude, o risco cresce ainda mais. Pense em Antônio, aposentado de 71 anos, que recebia R$ 3.100. O filho trabalhava com venda de peças e estava com a conta empresarial bloqueada por falta de atualização cadastral. Durante 2 meses, clientes pagaram na conta de Antônio. Entraram valores de 200, 400, 800 e R$ 1.000. No total, mais de R$ 22.000 passaram por ali. Antônio não ficou com esse dinheiro. Mesmo assim, a movimentação estava vinculada ao CPF dele e precisava ter explicação. Quando o banco pediu atualização de renda e atividade, ele respondeu apenas que era aposentado. A resposta não esclareceu por que a conta de um aposentado recebia pagamentos comerciais. O aplicativo foi temporariamente limitado e ele passou dias tentando resolver. O erro de Antônio não foi enriquecer escondido. Foi permitir que o histórico bancário dele deixasse de representar a própria vida. A consequência prática pode aparecer em 4 lugares diferentes: segurança da conta, análise de risco, crédito e coerência fiscal. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Uma pessoa com patrimônio maior também precisa conseguir explicar entradas que não são renda própria. Dinheiro de terceiro não deixa de ser dinheiro de terceiro apenas porque entrou numa conta antiga e conhecida. O caminho inteligente não é viver assustado com cada Pix, é criar contexto e prova. Quando um filho devolve um empréstimo, guarde a conversa e, em valores relevantes, formalize. Quando existe venda de um bem, conserve contrato, recibo, comprovante de aquisição e comprovante da transferência. Quando há divisão de despesas familiares, use descrições coerentes e evite transformar uma conta em caixa coletivo permanente. Quando um autônomo recebe de clientes, o ideal é separar a movimentação profissional da pessoal, emitir os documentos cabíveis e manter registro do serviço prestado. Quando há doação, herança, venda de imóvel, resgate de investimento ou transferência entre contas da mesma titularidade, a origem precisa ser demonstrável. A maioria das pessoas acha que não se qualifica para organizar isso porque movimenta pouco. Esse é um engano. Quem movimenta pouco costuma sofrer mais quando surge um bloqueio, porque não tem contador, gerente dedicado nem reserva em outra instituição. Ninguém vai avisar você sobre isso antes da dificuldade. Você precisa solicitar comprovantes, baixar extratos e guardar documentos enquanto o acesso está normal. Depois que a senha trava, tudo fica mais demorado. A segunda revelação envolve o cadastro. Muitas pessoas acreditam que atualizar endereço, telefone, profissão e renda serve apenas para o banco mandar propaganda. Não serve.
A regra de conhecer o cliente obriga a instituição a verificar e atualizar informações. Quando o cadastro diz que a pessoa é assalariada, mas ela se aposentou há 5 anos, existe uma informação antiga. Quando o telefone cadastrado não existe mais, a confirmação de segurança pode ir para o número errado. Quando o e-mail está desatualizado, o cliente perde alertas. Quando a renda informada é de R$ 2.000 e a conta passou a movimentar 20.000 todos os meses, o sistema não sabe se houve aumento legítimo de renda, atividade autônoma, venda de patrimônio, ajuda familiar ou uso por terceiro. Ele só sabe que existe diferença. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. Cadastro desatualizado e movimentação atípica, juntos, pesam mais do que cada um separado. Isso está acontecendo silenciosamente porque os bancos também observam o modo como a conta é acessada. Um aparelho novo, uma troca repentina de senha, uma transferência de valor incomum, a inclusão de um favorecido desconhecido e uma sequência rápida de operações podem acionar barreiras. O Banco Central admite prazo maior de autorização para transações PIX, classificadas como suspeitas de fraude. Em horário comercial de dias úteis, a análise pode alcançar 30 minutos. Fora desse período, pode chegar a 60 minutos. Durante a análise, a instituição deve informar o usuário e permitir o cancelamento da ordem em determinadas situações. Para quem está no caixa de uma farmácia, 30 minutos parecem uma eternidade. Mas essa demora pode ser o intervalo necessário para impedir que um golpista esvazie a conta. O problema surge quando o próprio titular não preparou meios de confirmação. Sem telefone atualizado, sem biometria funcionando, sem senha segura e com o aplicativo instalado em aparelho compartilhado, uma proteção criada para salvar o dinheiro pode se transformar em dificuldade para o dono legítimo. Maria, de 64 anos, trocou de celular e pediu ao neto que instalasse o aplicativo do banco. O neto também cadastrou a impressão digital dele para ajudar. 2 semanas depois, Maria tentou transferir R$ 7.800 para pagar parte de uma reforma. Era um destinatário novo, valor muito acima do padrão e aparelho recém-cadastrado. A operação ficou em análise. Ela se desesperou, tentou várias vezes, alterou o valor, fez 2 transferências menores e ligou para um número encontrado em uma mensagem patrocinada na internet. Aí, o risco real começou. A repetição de tentativas aumentou a aparência de anormalidade, e o número falso tentou obter a senha. Observe como isso funciona. A primeira barreira era legítima. O golpe veio depois, explorando a ansiedade causada por ela. Por isso, quando uma transferência não passa, não repita 10 vezes. Não divida o valor apenas para contornar o limite e não procure telefone em anúncio. Abra o canal oficial do banco, confirme se existe alerta dentro do aplicativo e use o número impresso no cartão ou no site oficial. Fragmentar operações para enganar o sistema pode piorar exatamente o padrão que você deseja esclarecer. Se esta informação está sendo útil para você até aqui, deixe seu like. Não porque um clique resolva a sua conta, mas porque informações claras precisam chegar a quem ainda acredita que todo bloqueio é imposto, que todo Pix é fiscalizado individualmente ou que qualquer demora significa perda definitiva do dinheiro. Existe ainda um cuidado que parece pequeno e protege muito. Definir limites compatíveis com a sua rotina. Um aposentado que nunca transfere mais de R$ 2.000 à noite não precisa manter um limite noturno de 20.000. Reduzir limite dificulta a ação de quem rouba o celular ou força uma transferência, mas o aumento posterior pode exigir prazo, confirmação e nova análise. Isso não é automático. Se você planeja comprar um carro, pagar uma cirurgia ou transferir valor alto, organize com antecedência. Avise o banco pelos canais disponíveis, confira limites, atualize cadastro e separe os documentos da operação. A urgência do negócio não obriga o sistema a ignorar segurança. O vendedor pode dizer que a oportunidade acaba em 1 hora. O golpista também. Uma instituição séria trabalha com o tempo necessário para verificar risco e você precisa trabalhar com o tempo necessário para não transformar pressa em prejuízo. A terceira revelação atinge diretamente aposentados e pensionistas. O banco que paga o benefício pode oferecer uma conta completa, cartões, seguros, crédito e pacotes.
Mas o recebimento do INSS não obriga o beneficiário a comprar tudo isso. O próprio INSS informa que a instituição pagadora deve garantir a emissão gratuita do cartão magnético para saque do benefício, sem exigir abertura de conta, e que, em caso de migração para a conta de depósitos, deve existir um pacote mínimo de serviços sem cobrança de tarifas. A maioria das pessoas acha que não se qualifica para esse direito porque já usa cartão, aplicativo e Pix. Mas uma coisa é o serviço necessário para receber e movimentar o benefício dentro das condições previstas. Outra coisa é contratar um pacote mais amplo, com mensalidade, transferências adicionais, seguros, assistência residencial, títulos, capitalização ou cartões com benefícios. O banco pode oferecer. O cliente precisa entender o que aceitou. Ninguém vai avisar você sobre isso todo mês. A cobrança aparece com o nome abreviado no extrato, mistura-se a outros débitos e, quando percebida, já consumiu centenas de reais. Faça uma conta simples. Uma tarifa de R$ 39 por mês parece menor do que uma compra no mercado. Em 12 meses, são R$ 468. Em 5 anos, sem considerar reajustes, são R$ 2.340. Some um seguro de R$ 27, um serviço de assistência de R$ 19 e uma anuidade parcelada de R$ 35. O total mensal chega a R$ 120. Em um ano, R$ 1.440. Para quem recebe um benefício próximo do salário mínimo, isso representa comida, remédios e contas básicas. O sistema não precisa retirar uma grande quantia de uma vez para enfraquecer o patrimônio. Pequenos débitos recorrentes fazem o dinheiro evaporar sem produzir o choque de uma perda única. Essa é a traição silenciosa que mais machuca. O cliente sente que a aposentadoria não rende, culpa apenas a inflação e não percebe que parte do valor está sendo desviada para produtos que talvez nem use. João, de 69 anos, recebia o benefício em uma conta onde também tinha cartão de crédito. Ele acreditava que a tarifa mensal de R$ 54 era obrigatória para manter o pagamento do INSS. Além dela, havia uma cobrança de seguro por R$ 22 e uma assistência por R$ 15. João não lembrava de ter contratado. Em alguns casos, a contratação pode ter ocorrido por telefone, no caixa eletrônico, em documento apresentado junto com outro produto ou durante uma conversa na agência. Em outros, pode existir erro ou fraude. O que não pode acontecer é a pessoa simplesmente aceitar a frase "sempre foi assim". Você precisa solicitar o detalhamento do pacote, a cópia do contrato, a data da adesão e o canal usado na contratação. Se não reconhecer, peça cancelamento e contestação. Guarde o protocolo. Se o banco não resolver, use a ouvidoria e os canais de defesa do consumidor. Isso não é automático. O simples fato de você não usar um serviço não cancela a cobrança. E cancelar o produto hoje não apaga sozinho os débitos anteriores. A devolução depende da análise do caso e, quando necessário, de reclamação formal ou orientação profissional. Há outro detalhe pouco conhecido. Quando o benefício é pago por cartão magnético e o valor não é sacado dentro do prazo aplicável, o crédito pode ser devolvido pelo banco ao INSS. O Instituto alertou que pagamentos não movimentados por 60 dias podem retornar. Isso existe como proteção contra pagamentos indevidos, inclusive em situações de falecimento, ausência de movimentação ou problema cadastral. Para uma pessoa hospitalizada, viajando ou temporariamente impedida de ir ao banco, porém, a consequência pode ser assustadora. Ela volta para casa e descobre que o dinheiro não está mais disponível. Isso não significa necessariamente perda definitiva do direito, mas exige regularização e pode suspender o fluxo até que a situação seja esclarecida. O erro comum é deixar meses acumularem sem conferir porque alguém disse que o dinheiro fica guardado no banco. Nem sempre fica. A conta de benefício não deve ser tratada como cofre abandonado. Extrato, calendário de pagamento e situação do benefício precisam ser acompanhados. Essa regra mostra por que a família deve ajudar sem tomar o controle. É correto ensinar um idoso a consultar o extrato e proteger a senha. É perigoso deixar cartão, senha e celular com várias pessoas. Quando 3 filhos usam o mesmo aplicativo, o banco enxerga acessos diferentes. Quando um cuidador faz saque sem prestação de contas, a família perde rastreabilidade.
Quando alguém altera o meio de pagamento ou os dados bancários, podem surgir bloqueios de segurança e mudanças relacionadas ao consignado. A melhor proteção é uma rotina transparente. O titular precisa saber quem movimentou, quanto foi retirado e por quê. Quando houver procurador ou representante legal, a documentação deve estar correta. Ajuda familiar não é licença para esconder informação do dono do benefício. A quarta revelação está nos débitos automáticos e nas autorizações que continuam funcionando mesmo quando a pessoa acredita que cancelou o serviço. Trocar de banco, cortar o cartão ou apagar um aplicativo não encerra necessariamente a relação contratual. Uma academia, uma associação, uma seguradora, uma operadora, um clube de benefícios ou uma empresa de cobrança pode continuar apresentando débitos conforme a autorização registrada. Com o Pix automático e outros meios de cobrança recorrente, o consumidor ganhou facilidade, mas também precisa acompanhar permissões. A conveniência de não lembrar do vencimento tem um preço. O pagamento pode acontecer sem a mesma atenção emocional de uma transferência manual. O sistema executa. Quem precisa revisar é você. Imagine uma pensionista chamada Célia. Ela autorizou um serviço de proteção residencial de R$ 29 por mês quando contratou um cartão. Depois cancelou o cartão e pensou que o serviço acabaria. A cobrança migrou para débito em conta. Durante 23 meses, saíram R$ 667. Célia só percebeu quando o saldo ficou insuficiente para a conta de luz. O banco não roubou R$ 667 de uma vez. Uma autorização continuou produzindo efeito. A empresa pode alegar que o contrato permanecia ativo. Célia pode contestar se não houve informação clara ou se pediu cancelamento. Mas recuperar dinheiro depois é sempre mais difícil do que impedir a saída. Por isso, abra o extrato completo, não apenas a tela resumida. Leia cada sigla. Compare 3 meses. Procure valores repetidos. Um débito de R$ 9,90 merece explicação tanto quanto um de R$ 900. A frequência é tão importante quanto o tamanho. Os serviços essenciais gratuitos em contas de depósitos à vista e de poupança existem há anos nas regras do sistema financeiro. Eles incluem um conjunto mínimo de operações sem tarifa, dentro de limites e condições. O cliente pode optar por pacote, pagar serviços avulsos ou usar o conjunto essencial, conforme sua necessidade. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O banco não é obrigado a escolher por você a alternativa mais barata. Ele precisa informar e cumprir as regras, mas você precisa solicitar a mudança quando deseja sair de um pacote contratado. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Quem paga R$ 80 por mês por um pacote que não utiliza perde R$ 960 por ano, independentemente de ganhar 2 mil ou 20 mil. A diferença é que para o aposentado, essa perda pode comprometer a farmácia. Para a classe média, ela se esconde no conforto e dura mais anos. Não confunda serviço gratuito com conta sem responsabilidade. Mesmo numa modalidade sem pacote mensal, podem existir cobranças por operações além da franquia, segunda via de cartão em certas situações, transferências específicas, uso de crédito, juros, atraso e outros serviços contratados. Leia a tabela de tarifas e o contrato. Peça a simulação do custo mensal. Pergunte o que acontece se migrar para serviços essenciais. Exija a resposta clara. O atendente pode dizer que você perderá vantagens. Então pergunte quais vantagens, quanto custam e quantas vezes você realmente usou no último ano. Uma sala VIP que nunca foi visitada não compensa uma tarifa mensal. Um seguro que a família desconhece pode não cumprir a função de proteção, porque ninguém saberá acionar quando necessário. Produto financeiro só é útil quando o cliente entende o preço, a cobertura, o prazo e a forma de cancelar. A quinta revelação exige muito cuidado porque é onde surgem as maiores mentiras. A Receita Federal não cobra imposto sobre Pix. Transferência não é renda por natureza. Passar dinheiro de uma conta sua para outra conta sua não cria imposto. Receber a devolução de um empréstimo não transforma automaticamente o valor em rendimento tributável. Vender um bem não significa que todo o preço recebido será tributado. A análise depende do ganho, da natureza do bem, das isenções, dos limites e das regras aplicáveis. Ao mesmo tempo, usar o Pix não torna a operação invisível.
A e-financeira é uma obrigação pela qual instituições enviam dados financeiros à Receita para fins de fiscalização e combate à sonegação. A obtenção de informações financeiras não começou com o Pix e existe há décadas em diferentes formatos. O ponto correto não é a Receita vê cada Pix e cobra imposto. O ponto correto é que dados financeiros podem ser cruzados com rendimentos, declarações e patrimônio, e uma diferença relevante pode exigir explicação. Observe como isso funciona na prática. Paulo declarou renda anual de R$ 36 mil. No mesmo período, R$ 180 mil passaram pela conta. Isso não prova que ele ganhou 180 mil. Parte pode ser transferência entre contas próprias, venda de carro, empréstimo bancário, ajuda de familiares, resgate de investimento ou dinheiro de clientes que deveria ter sido tratado como receita de atividade. O problema é não conseguir separar as partes. Sem contratos, recibos e extratos organizados, Paulo terá apenas uma narrativa. Com documentos, ele consegue demonstrar o que foi renda, o que foi patrimônio, o que foi crédito e o que foi trânsito indevido de dinheiro alheio. A Receita trabalha com declarações e informações de terceiros. O banco trabalha com risco. Eles não precisam chegar à mesma conclusão pelo mesmo caminho. Uma movimentação pode ser legítima para o banco depois de comprovada e ainda produzir obrigação tributária. Outra pode ser isenta de imposto, mas suspeita para a segurança por ter origem em conta marcada por fraude. Esse cruzamento de perspectivas é o que a maioria das pessoas nunca percebeu. Agora me diga nos comentários. Você já conhecia essa diferença entre movimentação bancária, renda tributável e análise de risco, ou está ouvindo falar dela pela primeira vez? O erro invisível mais comum é misturar vida pessoal, atividade profissional e dinheiro da família. Um autônomo recebe pagamentos no mesmo lugar onde entra a aposentadoria. Paga fornecedor no cartão pessoal. Recebe do irmão para comprar material. Vende um veículo. Faz um empréstimo. Transfere entre bancos. No fim do ano, olha o total de entradas e não sabe mais explicar nada. A solução não é parar de usar Pix. É dar nome e documento para cada fato econômico. Quem trabalha por conta própria precisa avaliar a forma correta de registrar receitas e despesas. Quem vende patrimônio precisa guardar contrato e comprovantes. Quem recebe aluguel precisa tratar o rendimento conforme as regras. Quem recebe doação precisa verificar obrigações estaduais e declarações aplicáveis. Quem empresta dinheiro a familiar deve formalizar, especialmente em valores relevantes. Este conteúdo é educativo e não substitui orientação financeira, jurídica ou contábil profissional. Cada situação tem detalhes próprios. O que eu quero impedir é que você procure ajuda apenas depois de receber uma intimação, um bloqueio ou uma cobrança que poderia ter sido evitada com organização. A sexta revelação aparece quando o banco oferece crédito num mês e fecha a porta no mês seguinte. Muita gente acredita que pagar a fatura em dia garante aumento permanente de limite. Não garante. O banco avalia renda, histórico de pagamentos, comprometimento, uso do limite, relacionamento, dados cadastrais, informações de crédito e modelos internos. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, conhecido como SCR, recebe das instituições dados de operações acima de R$ 200. Ele registra empréstimos, financiamentos e outras responsabilidades, estejam em dia ou em atraso. Não é uma lista secreta de pessoas ruins, é uma base de informações sobre crédito. O cliente pode consultar o próprio relatório no Registrato. Mas ninguém vai abrir essa tela por você todo mês. Você precisa solicitar o acesso e conferir. Pense no impacto disso. Uma pessoa tem cartão com limite de R$ 12 mil, empréstimo pessoal com saldo de R$ 8 mil, financiamento de veículo e cheque especial disponível. Mesmo pagando tudo em dia, o conjunto mostra compromissos e exposição. Se ela usa 90% do cartão todos os meses, paga apenas o mínimo em um período e começa a buscar crédito em várias instituições, os modelos podem perceber pressão financeira. O limite pré-aprovado exibido na tela não é dinheiro guardado esperando por você. É uma possibilidade sujeita a critérios, contrato e nova análise. Quem constrói o orçamento contando com esse limite pode descobrir, na pior hora, que ele diminuiu. A maioria das pessoas só consulta o SCR quando um financiamento é recusado. Aí encontra uma dívida antiga,
um saldo que acredita ter quitado, um contrato desconhecido ou um registro que ainda não foi atualizado. Corrigir informação leva tempo. Por isso, o relatório deve ser consultado quando a vida está calma, não apenas quando a assinatura da compra depende dele. A diferença entre score de birô, cadastro positivo, avaliação interna do banco e SCR. O cadastro positivo foi disciplinado pela Lei nº 12.414 de 2011 e reúne histórico de pagamentos para apoiar análises de crédito. O score é uma pontuação calculada segundo modelos do gestor de dados. O banco pode ter outro modelo, com critérios próprios. O SCR mostra operações reportadas pelas instituições ao Banco Central. Uma pessoa pode ter score razoável e ainda receber pouco limite em um banco. Pode ter renda alta e enfrentar taxa pior porque já está muito comprometida. Pode quitar uma dívida e não ver a mudança instantaneamente em todos os sistemas. Isso não é automático. Atualizações seguem ciclos e contratos precisam ser baixados corretamente. Se você pagou, guarde o termo de quitação e confira depois. Se a informação estiver errada, conteste na instituição responsável pelo envio. O Banco Central recebe os dados. Quem corrige a origem é, em regra, a instituição que informou. Roberto, de 58 anos, preparava-se para financiar um apartamento. Tinha entrada de R$ 120 mil, renda familiar estável e nenhuma conta atrasada. O financiamento foi aprovado por valor menor que o esperado. Ao consultar os relatórios, descobriu um cartão antigo com saldo pequeno em atraso e 2 limites elevados em outras instituições. O atraso era resultado de uma tarifa residual que ele não percebeu após cancelar o cartão. O valor era inferior a R$ 100, mas a informação afetou a análise. Roberto imaginava que cancelar o plástico encerrava tudo. Não encerrou. Precisou quitar, pedir documento e esperar a atualização. O prejuízo não foi apenas a dívida pequena, foi perder poder de negociação na compra de um imóvel. Aqui está o erro que custa caro: desprezar valores pequenos porque parecem incapazes de afetar decisões grandes. Também existe o Open Finance. Ele permite que você autorize o compartilhamento de dados entre instituições para buscar produtos, comparar condições e melhorar ofertas. É você quem escolhe quais dados compartilhar, com qual instituição e por quanto tempo, e o consentimento pode ser cancelado. O instrumento pode ajudar quem tem bom histórico em um banco a demonstrá-lo para outro. Mas a autorização não deve ser tratada como clique sem importância. Leia o que está sendo compartilhado. Confirme se está dentro do aplicativo oficial. Verifique a instituição receptora. Revogue acessos que não fazem mais sentido. Um consentimento legítimo não exige que você entregue senha bancária à atendente, envie código por mensagem ou instale aplicativo de controle remoto. O dado financeiro virou parte do seu poder de negociação e da sua superfície de risco. Quem entende isso usa a informação a favor. Quem clica sem ler pode ampliar a exposição sem perceber. A 7ª revelação é uma das mais dolorosas para aposentados. O dinheiro pode sair antes mesmo de chegar à conta. No empréstimo consignado, a parcela é descontada do benefício. Por isso, olhar apenas o extrato bancário não basta. Você precisa olhar o extrato de pagamento do INSS e o extrato de empréstimos. Um benefício bruto de R$ 2.800 pode cair na conta como R$ 2.100. A pessoa culpa o banco pagador, mas R$ 700 já foram retidos por consignações, cartão consignado, cartão benefício ou outros descontos autorizados ou contestáveis. Quando existem vários contratos, a soma vira uma redução permanente da renda disponível. A parcela parece suportável no dia da contratação porque o dinheiro liberado resolve uma urgência. Meses depois, a urgência acabou e o desconto continua. Desde as mudanças de segurança implementadas a partir de 2025, o desbloqueio do benefício para empréstimo consignado pelo meu INSS depende de biometria com prova de vida e correspondência facial, com alternativa baseada em dados bancários quando não houver biometria nas bases governamentais, conforme as regras vigentes. Essa barreira existe porque fraudes e contratações indevidas atingiram muitos beneficiários. O benefício pode ser bloqueado para novas operações. Quem não pretende contratar deve considerar mantê-lo bloqueado. Isso não cancela contratos existentes, mas dificulta novas averbações. Mais uma vez, isso não é automático em todas as situações.
Você precisa solicitar e conferir. O próprio INSS orienta a consultar periodicamente o extrato e a bloquear o benefício quando não houver interesse em crédito. Helena, de 72 anos, recebeu uma ligação de alguém que dizia trabalhar no banco. O homem afirmou que havia dinheiro de revisão do benefício e que ela precisava fazer reconhecimento facial. Enviou um link. Helena seguiu as instruções, movimentou a cabeça diante da câmera e informou códigos. Dias depois, apareceu um empréstimo de R$ 17.000. O valor entrou e saiu rapidamente por transferências que ela não reconheceu. O desconto mensal começou no benefício. Veja a crueldade do mecanismo. A biometria, criada para proteger, foi capturada dentro de uma fraude de engenharia social. Nenhuma tecnologia substitui a regra de não atender procedimento bancário iniciado por desconhecido. Reconhecimento facial deve ser feito dentro do aplicativo oficial, aberto por você, não por link recebido em conversa. Código de segurança não é confirmação de estorno, prêmio ou revisão. É chave para autorizar ação. Quando um consignado desconhecido aparece, o tempo importa. Guarde extratos. Registre contestação no banco. Procure os canais oficiais do INSS. Faça boletim de ocorrência quando houver fraude e acompanhe protocolos. Em contratos realizados fora do estabelecimento, existe direito de desistência em até 7 dias nas condições legais, com devolução do valor recebido. Mas isso não resolve fraude em que o dinheiro já foi desviado. Não espere meses imaginando que o desconto vai parar sozinho. Ninguém vai avisar você sobre isso de maneira suficiente. A parcela continuará sendo abatida enquanto o contrato estiver ativo ou até que uma medida administrativa ou judicial produza efeito. Dependendo do caso, orientação jurídica é necessária. Informação educativa ajuda a reconhecer o problema, mas não substitui a análise profissional do contrato e das provas. Há ainda a oferta insistente. Aposentados recebem ligações, mensagens e visitas de correspondentes prometendo reduzir parcela, liberar margem, trocar dívida ou entregar troco. Refinanciamento pode alongar prazo e liberar algum valor, mas aumenta o tempo de desconto. Portabilidade pode reduzir taxa quando feita corretamente, mas propostas falsas usam essa palavra para criar outro contrato. Cartão consignado não funciona como empréstimo pessoal comum. Pode haver desconto mínimo mensal e saldo rotativo que demora a terminar. Antes de aceitar, peça o custo efetivo total, a taxa mensal e anual, o número de parcelas, o valor líquido liberado, o total pago, a natureza do produto e a cópia do contrato. Se a pessoa se recusar a entregar essas informações antes da assinatura, pare. Pressa e falta de documento nunca protegem o aposentado. Se você quer continuar recebendo informações como estas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. As regras mudam, os golpes se adaptam e a melhor defesa é reconhecer o mecanismo antes que ele apareça no seu extrato. Agora chegamos ao ponto mais importante. As camadas que eu descrevi não trabalham isoladas. Imagine uma engrenagem silenciosa. A primeira roda é o acesso ao aplicativo. Ela observa aparelho, senha, biometria e comportamento. A segunda roda é a transação. Ela compara valor, horário, destinatário, velocidade e histórico. A terceira roda é a conta receptora. Ela verifica marcações de fraude, origem dos recursos e padrão de entradas e saídas. A quarta roda é o perfil cadastral. Ela compara profissão, renda, idade, atividade e relacionamento. A quinta roda é o risco de crédito. Ela observa compromissos, pagamentos e exposição. A sexta roda é a conformidade. Ela seleciona operações que podem exigir análise e comunicação. A sétima roda é a informação fiscal e patrimonial, que pode ser cruzada com declarações. Quando uma roda se move, as outras recebem sinais. O cliente vê apenas uma mensagem curta na tela. Nos bastidores, dezenas de verificações podem ter ocorrido em segundos. A mudança mais impactante no Pix reforça essa lógica. O mecanismo especial de devolução, conhecido como MED, foi criado para aumentar a chance de recuperar dinheiro em fraudes, golpes ou crimes. A versão aprimorada, de uso obrigatório pelas instituições a partir de fevereiro de 2026, passou a permitir rastreamento de transações subsequentes. Antes, o dinheiro enviado pela vítima podia sair rapidamente da primeira conta receptora
e se espalhar por outras. O rastreamento ampliado busca seguir esse caminho e permitir bloqueio e devolução de recursos encontrados em contas posteriores, dentro das regras do mecanismo. Isso é uma proteção importante para vítimas. Mas também produz uma consequência que pessoas comuns precisam compreender. Receber e repassar dinheiro para terceiros pode colocar a sua conta no caminho de uma fraude que começou longe de você. Pense numa sequência. Uma vítima envia R$ 8.000 para a conta A. Em minutos, a conta A manda 3.000 para a conta B, 2.000 para a conta C e o restante para a conta D. A conta B repassa parte para a conta de uma pessoa que aceitou vender o limite ou receber uma comissão. A conta C compra um produto de alguém inocente. A conta D paga uma dívida verdadeira. O rastreamento tenta reconstruir a trilha e localizar recursos vinculados à fraude, respeitando critérios e limites. Pessoas que receberam valores podem ser notificadas sobre bloqueios e devoluções. Nem todo recebedor é criminoso. Nem todo bloqueio prova participação. Mas quem está no caminho terá de demonstrar contexto. Essa é a regra escondida à vista de todos. No sistema digital, o dinheiro carrega uma história de origem e destino. A conta que funciona como passagem pode ser atingida pela história do recurso que recebeu. Por isso, nunca aceite comissão para receber Pix de desconhecido. Nunca entregue conta, chave, cartão ou acesso para outra pessoa movimentar. Nunca devolva um Pix recebido por engano para uma chave diferente daquela de origem, apenas porque alguém ligou pedindo. Use a função de devolução dentro da própria transação, quando aplicável, e confirme com o banco. Golpistas enviam recursos, alegam erro e pedem transferência para a terceira conta. Depois, a operação original pode ser contestada e a pessoa perde 2 vezes. Também não venda produto caro apenas com imagem de comprovante. Confira o crédito dentro do aplicativo. Um recibo falso não movimenta dinheiro. Um agendamento pode ser cancelado. Uma transferência em análise ainda não está concluída. O MED não é um seguro que garante ressarcimento. A vítima deve comunicar à instituição dentro do prazo previsto, que pode chegar a 80 dias da transação nos casos cobertos, e a recuperação depende da análise e da existência de recursos. Ele não foi criado para simples desacordo comercial, arrependimento de compra ou Pix enviado por erro comum. Cada situação precisa ser tratada pelo canal correto. A pessoa que espera uma semana porque sente vergonha de ter caído num golpe reduz as chances de encontrar dinheiro. A pessoa que inventa fraude para desfazer uma compra legítima pode cometer irregularidade. O mecanismo protege quando usado com verdade e rapidez. Aqui está o clímax que eu queria entregar sem exagero. O maior risco não é o banco observar uma transferência isolada. É a soma de pequenos sinais que formam uma identidade financeira diferente da sua identidade real. Cadastro antigo. Conta usada por parentes. Pix de desconhecidos. Dinheiro que entra e sai em minutos. Benefício desbloqueado para consignado. Débitos recorrentes esquecidos. Limites altos no celular. Dívidas pequenas abandonadas. Extratos nunca consultados. Documentos perdidos. Separadamente, cada ponto parece administrável. Juntos, eles fazem o sistema enxergar uma pessoa mais arriscada, mais endividada, mais vulnerável ou mais difícil de compreender. A engrenagem não sente que você trabalhou 40 anos. Ela lê o que está registrado. Se o registro conta uma história errada, você precisa corrigir antes que a consequência apareça. A proteção começa quando você reconstrói essa história. Abra o extrato bancário dos últimos 3 meses e leia cada lançamento. Depois, confira o extrato do benefício no Meu INSS. Consulte contratos consignados, entre no registrato e verifique contas, relacionamentos e operações de crédito. Revise chaves, Pix. Atualize telefone, e-mail, endereço, profissão e renda nos bancos. Cancele pacotes e serviços que não usa, depois de entender os efeitos. Reduza limites noturnos. Ative alertas. Bloqueie o benefício para novos consignados se não pretende contratar. Separe dinheiro pessoal de atividade profissional. Guarde contratos de venda, recibos, comprovantes de empréstimos e documentos de origem de valores relevantes. Não faça tudo com pressa no mesmo dia. Faça com método. A maioria das pessoas acha que não se qualifica para esse nível de organização.
qualifica, porque o patrimônio mais importante não é apenas o tamanho do saldo. É a capacidade de provar que o dinheiro é seu, de onde veio e por que se moveu. Também mantenha uma saída para emergências. Isso não significa esconder dinheiro ou espalhar recursos sem controle. Significa não depender de um único cartão, um único aparelho e um único canal para comprar comida e remédio. Uma pequena reserva de liquidez, dentro da sua realidade e em instituição segura, pode impedir que um bloqueio temporário se transforme em desespero. Tenha telefones oficiais anotados fora do celular. Ensine uma pessoa de confiança a ajudar sem conhecer sua senha. Combine uma palavra de segurança com a família para pedidos urgentes de dinheiro. Golpistas usam voz, imagem e histórias emocionais. Quando alguém disser que sofreu acidente e precisa de Pix imediato, interrompa a ligação e confirme por outro canal. Se o banco limitar a conta, não brigue com o primeiro atendente nem aceite resposta vaga como o encerramento do caso. Pergunte qual documento falta, qual canal de regularização deve ser usado e qual prazo foi informado. Anote protocolo, data e horário. Se houver recurso legítimo retido, apresente prova da origem e da finalidade. Se a instituição não resolver, procure a ouvidoria e os canais adequados de reclamação. Dependendo da gravidade, busque PROCON, Banco Central, advogado ou contador. Não tente contornar o bloqueio usando conta de outra pessoa, porque isso cria exatamente o padrão que agravou o problema. Resolver exige coerência, não improviso. Fale diretamente consigo mesmo antes de qualquer operação fora do padrão. Eu consigo explicar este dinheiro com documentos? O destinatário é realmente quem diz ser? Estou usando o canal oficial? Minha família sabe que esta operação existe? O valor está dentro do limite e do meu planejamento? Parece muita cautela, mas leva poucos minutos. Anos de trabalho podem desaparecer em uma transferência feita sob pressão. Anos de pequenas tarifas podem consumir uma reserva. Anos de consignado podem reduzir a aposentadoria. O sistema favorece quem entende o jogo, não porque exista uma conspiração contra pessoas comuns, mas porque regras complexas sempre beneficiam quem lê, confere, documenta e questiona. Você não precisa viver com medo do banco, do Pix, da Receita ou do INSS. Precisa abandonar a confiança cega. Banco é prestador de serviço, não parente. Crédito é contrato, não presente. Limite é possibilidade, não patrimônio. Pix é meio de pagamento, não prova de renda e nem invisibilidade. Biometria é proteção, não autorização para seguir links. Benefício é direito, mas exige acompanhamento. Extrato é documento, não apenas uma tela para ver saldo. Quando essas ideias entram na rotina, a sensação de vigilância deixa de ser paralisante e se transforma em consciência. Ainda dá tempo de agir melhor. Mesmo quem já pagou tarifas desnecessárias pode revisar. Mesmo quem misturou movimentações pode separar daqui para frente. Mesmo quem tem contratos pode conferir taxas e buscar orientação. Mesmo quem teve conta bloqueada pode organizar documentos e contestar. Mesmo quem caiu em golpe deve comunicar rapidamente e preservar provas. Proteção patrimonial não começa com investimento sofisticado. Começa impedindo vazamentos, fraudes, juros, descontos e confusões que drenam o pouco que foi construído. Compartilhe este vídeo com seus pais, irmãos, amigos e com aquela pessoa que recebe aposentadoria e entrega o celular para qualquer um resolver. Compartilhar informação, neste caso, é uma forma concreta de proteção. E se você acha que isso já é importante, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, eu explico outra situação que pode afetar diretamente o dinheiro de milhões de pessoas e que quase ninguém está observando. O medo diminui quando a regra fica clara. A tranquilidade volta quando você assume o controle daquilo que pode conferir, solicitar e proteger.